Fala, gente, boa tarde, chegamos! Boa tarde, amores, bem-vindos a mais um Entre Família. Vamos ficar juntinhos por aqui até as 4 da tarde. Verdade, de segunda a sexta, das 2h30 às 4, você sabe, temos esse encontro marcado aqui na tela da TV Novo Tempo. E para quem está chegando agora, conhecendo Entre Família, conhecendo a TV Novo Tempo, esse é o seu programa de todas as tardes. E se perder em algum momento algum programa, fica tranquilo que vai tudo lá para o nosso canal do YouTube, né, Darleide? Pode assistir quantas vezes quiser, encaminhar nos grupos da família, porque são temas sempre importantíssimos que são discutidos por aqui. Por falar em tema importante, vamos falar aos pais sobre os filhos, quando eles desobedecem, quando fazem birra, qual é a resposta, qual é o cuidado, qual é a atenção oferecida aos filhos, como encarar essa famosa desobediência. Ai, hein? E olha só, a gente vai entender melhor um pouquinho esse comportamento, por que acontece, os pais, né, quando estabelecer aquelas... As disciplinas, né, dentro de alguns comportamentos ali. Isso e muito mais a gente vai conversando por aqui, tendo a nossa especialista de hoje para nos ajudar. A psicóloga clínica infantil Dayana Bergamo, é psicóloga infantil, atende crianças. Nós vamos conversar com ela, além de mães que vão compartilhar os desafios e aprendizados da educação dos filhos no dia a dia. Verdade. Teremos o nosso momento na prática, aquela dinâmica especial para a gente já entendendo e colocando ali no contexto familiar também aquilo que a gente vai aprendendo e desenvolvendo ao longo de todo o programa aqui, tá bom? Tá só começando. Isso, pausa bem rapidinha, já estamos de volta. Até já. De volta aqui no seu Entre Família, esse intervalo sempre bem rapidinho para a gente estar junto de volta e já começar o nosso bate-papo, começar essa dinâmica onde a gente traz alguns assuntos daqui, você respondendo daí, trazendo suas interações, perguntas, dúvidas também, porque o legal é isso, ter o nosso telespectador sempre acompanhando e participando aqui do nosso Entre Família, não é, Darleide? Muito bem. Vamos à pergunta do dia de hoje para você interagir aqui com a gente, que é sempre muito bem-vindo. Queremos saber um pouquinho de você, né? Aliás, nós pensamos cada tema considerando a vivência na maior parte das famílias, as suas dificuldades para envolvê-los aqui. E a pergunta de hoje é... A seguinte, que tipo de desobediência do seu filho te deixa sem saber como agir na situação? Porque tem algumas situações ali que acontecem, né? Algumas desobediências do dia a dia você já sabe, você já vai lidando. Agora tem outras que aí... E agora, o que eu faço? Diante dessa desobediência, como disciplinar, como corrigir? E aí vem aquela dúvida, né? Qual foi o momento mais difícil que você teve para corrigir os seus filhos? Diante de uma desobediência, diante de alguma situação onde você não soube no primeiro momento o que fazer. Depois talvez tenha tido uma iluminação ou fez do jeito que achou que deveria fazer, depois pensou, não, devia ter agido desse jeito, né? Sabe uma coisa boa também de a gente comentar, e vai ser daqui a pouquinho, qual é a diferença entre teimosia e desobediência? Uau, verdade. Quando que a teimosia vira desobediência? Tem uma relação? Tem como a gente fazer essa separação? É daqui a pouquinho. Mas olha, por enquanto, eu quero dizer para você a respeito de uma pesquisa que foi realizada pelo Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Sabe o que revelou? Que os principais desafios enfrentados pelos pais e cuidadores na educação dos filhos são os seguintes. Primeiro, analisaram famílias que procuraram atendimento psicológico para melhorar a convivência em casa, por meio de entrevistas clínicas. E então, o resultado, entre as principais queixas estão agressividade, desobediência, birras e dificuldades dos responsáveis em estabelecer limites, ou seja, observou-se o que diz respeito à criança e o que diz respeito aos pais e cuidadores. E os dados mostram que em 76% dos casos, vejam que é um número alto, a desobediência acontece quando os pais fazem algum pedido à criança. O estudo também apontou que em 38% destas situações, os responsáveis reagem com broncas ou punição física. Outro resultado mostra que 34% das birras ocorrem quando um pedido da criança é negado. É assim que é, né? Muitas vezes os pais ficam em polvorosa sem saber o que fazer só porque disse não ao desejo da criança. Em parte desses casos, os pais acabam cedendo à pressão.
o que pode reforçar um tipo de comportamento desobediente. O que acontece? A criança acaba por entender que se ela forçar mais um pouquinho, chorar mais um pouquinho, o pai e a mãe acabarão cedendo. Segundo os pesquisadores, esses resultados evidenciam um padrão de interação que contribui para a manutenção do padrão familiar de conflitos. A pesquisa destaca a importância de práticas educativas baseadas no diálogo, no estabelecimento de limites consistentes e na orientação às famílias. A pesquisa é de autoria da pesquisadora Vanessa Barbosa Leme, desenvolvida no programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Universidade Estadual, a Unesp, como dissemos inicialmente. Então, o que aqui aparece nos dados referidos? O que nós, mesmo sem fazer pesquisa, apenas olhando para o que nos acontece dentro de casa, essa é a realidade. Filhos que desobedecem, quando ouvem o não dos seus pais, reagem, muitas vezes com birra, porque isso, obviamente, tem a ver até com o desenvolvimento da criança que não está completo. Ou seja, tem imaturidade, tem falta de percepção de que há um universo para além dela mesma, mas há também, como dissemos, o que acontece. Muitas vezes os pais não fazem o enfrentamento devidamente, respeitosa e amorosamente, mas para se ver livre daquela situação, muitas vezes vexatória, acaba dizendo sim para aquilo que havia dito não anteriormente. Mas para te ajudar nessa dinâmica, que não é nada fácil, nós oferecemos para você a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. E eu escolhi fazer deste tema, uma das lições, que eu considero das mais importantes para os pais que estão perdidos quanto ao cuidado e à disciplina dos filhos. Como dizer não com firmeza, em amor, ouvir a criança sem deixá-la sentir-se invalidada, mas também que não seja a criança quem faça o domínio da casa. Como manter a autoridade. Enfim, vamos conversar sobre esse assunto. Como lidar com as birras. Aquelas birras difíceis do dia a dia, que se joga no meio do chão, da praça, do supermercado. Não acontece? E os outros só observando e pensando, se fosse filho meu, quando eu tiver filho, meu filho não vai fazer isso, porque eu vou saber lidar. Jesus, avisa, quem avisa? Tu ou eu? Pois é. Deixa que eu aviso. Pais Preparados, Filhos de Caráter, você pode pedir agora pelo WhatsApp 12982444449, 12982444449. Manda uma mensagem, Pais Preparados, e nós já vamos enviar para você todo o processo de como você vai receber em casa gratuitamente pelo correio. Sensacional, peça esse material aí, é de graça, chega na sua casa. E eu vou já receber a nossa convidada de hoje, a Daiane Bergamo, ela que é psicóloga clínica infantil. Tudo bem, Daiane? Seja bem-vinda ao Entre Família. Primeira vez com a gente aqui, né? Verdade. Pode ficar à vontade. Obrigada. E vamos falar desse assunto. Com a gente. Vem de onde, Dai? Sou aqui de São Paulo, a região ali da Vila das Belezas. Então, conta pra gente, como é que você escolhe a área da psicologia infantil, que te leva para esse lugar que é tão precioso na formação do ser humano, né? Quando eu iniciei a faculdade de psicologia, eu também tinha o desejo de fazer pedagogia. Então, eu iniciei pela psicologia, trabalhei alguns anos ali na clínica e saí para fazer pedagogia. Trabalhei algum tempo como professora. Então, eu tive os meus filhos, a Laura, de 6 anos, o Davi, de 4 anos. Eu parei um tempo para me dedicar ali aos cuidados das crianças. E quando eu voltei a atender, eu pensei assim, eu vou juntar aquilo que eu gosto com aquilo que eu amo. E os meus filhos também foram essa motivação e eu juntei a pedagogia, a psicologia. Que formação ótima! E hoje eu atendo, a minha clínica ela é voltada, dedicada ao atendimento com crianças, adolescentes, orientação de pais, palestras. Que maravilha! E até quando se tem em casa as crianças, que a gente vai praticando aquilo que você vai aprendendo, vai estudando, vai vendo como funciona na prática em casa com as crianças. Tem coisas que na teoria parece que dá certo, na prática acho que vou ter que adaptar isso, aquilo, e acontece, né? Agora, até para a gente contextualizar quem está nos acompanhando e tudo mais, para saber se existe essa diferença entre a desobediência e a teimosia. Existe diferença ou não? Tudo igual, mesma coisa? Existe diferença.
A teimosia, ela está relacionada à insistência da criança em querer fazer aquilo, querer fazer algo que ela queira, que ela escolheu. Eu não quero colocar o sapato vermelho, eu quero colocar o sapato azul. E ela vai insistir porque ela está buscando essa autonomia. Então, ela pode escolher algumas coisas. E isso vai aperfeiçoando e ela vai descobrindo a sua identidade. E muitas vezes soa como teimosia para os pais, porque eles querem algo, querem que a criança escolha outra coisa, muitas vezes é diferente daquilo que eles desejam. Só que muitas vezes os pais levam isso como uma característica da personalidade da criança. Você é muito teimosa, porque a criança está desenvolvendo esse poder de escolha, de escolher. A desobediência é quando a criança sabe da regra, ela sabe do comando, mas ela escolhe não cumprir. Ela escolhe não fazer aquilo que o adulto, o responsável, os pais pediram para que ela fizesse. Em algum momento a teimosia e a desobediência podem se sobrepor, né? Pode ficar ali numa linha tênue. Acontece que muitas vezes a desobediência pode virar um padrão de uma criança que é resistente a toda espécie de ordem, de comando dos seus pais, das autoridades. Enfim, isso pode até se agravar para algum estágio como um TOD, um transtorno opositor desafiador, mas a teimosia, ela de fato precisa ser olhada com um pouquinho de cuidado, de respeito, inclusive, né? Porque isso faz parte, muitas vezes, de uma personalidade que vai se estender com esse traço para uma vida e pode ser um excelente advogado, um excelente, sabe? Alguém que vai saber defender causas, defender ideias. Então, cuidado para não matar isto da criança, não dizendo que deixaremos que a criança insista na sua teimosia sem nenhum cuidado, mas é só para a gente não matar essa característica do indivíduo, né? Ou saber lidar com ela. É verdade, esse direcionamento faz toda a diferença, né? Porque quando busca a criança, é aquilo que a gente fala às vezes, né? Esse aí vai ser advogado quando crescer, esse daí vai ser não sei o que e tal. Porque quando aprende a argumentar, não é? É, justamente. Né? A criança precisa dar ouvido a esse argumento da criança e ver justamente esse ponto, né? Não, peraí, aqui tá fugindo, ó, vamos conversar, vamos ver, negociar e vai entendendo, dando em alguns momentos, cedendo ao que a criança está trazendo realmente. Se a argumentação foi interessante. Se a argumentação for boa, diante disso, né, totalmente válido. Dai. Se não estiver descumprindo nenhum comando dos pais, é importante até que ela desenvolva essa percepção, essa escolha baseado, lógico, ali nos princípios, naquilo que a família estipula como uma regra. Faz parte desse crescimento, dela poder escolher. Algo muito interessante que muitas vezes, acho que acontece em todas as casas, e na minha já aconteceu também. A gente fala assim para os filhos, aquela frase típica, vai fazer frio, leve o seu casaco. Ah, eu não vou levar o meu casaco, não vai fazer frio, tá tudo bem. E o pai fala, leva. Ah, mas a criança, ela quer ter essa escolha. Não, eu não vou levar, eu sei o que eu estou fazendo. Por mais que a gente saiba que ele não sabe o que está fazendo. E ela escolheu, não vou levar. O que acontece? Faz frio. E é um ponto importante que depois a gente pode falar isso para a criança. Percebeu naquela vez que eu pedi para você levar, isso aconteceu. Então a gente vai mostrando para a criança, conduzindo em qual momento ela pode ter essa autonomia de não descumprir alguma regra. E é interessante que isso já aconteceu algumas vezes, pelo menos umas 2 vezes ali, com o Samuel, de filho, até de casaco mesmo. Leva, vai fazer frio, não precisa, não sei o quê. Aí eu na mochila coloco lá, deixo lá. Aí daqui a pouco, em alguma situação, aí ele sente frio e não sei o que, tá com frio, cara?
devia ter trazido o casaco, né? Devia ter trazido. Ó, o pai trouxe. E aí conversar com ele, ó, então, lembra que quando a gente falar para você levar, tem que levar, porque realmente vai fazer frio e tal. Em alguns lugares a gente já saiu para passear, né? E outras situações também. Então é legal que a gente aproveita esse momento para trazer esse conhecimento para eles também. E às vezes cabe, você foi nesse caminho, às vezes cabe deixar a criança arcar com o prejuízo de não ter ouvido seus pais. Porque vejam, por mais que nós estejamos aqui considerando que há um lugar de essa criança se colocar, de ela dizer não, eu quero essa roupa e não aquela, se não está infringindo nenhuma lei, nenhuma regra da casa, porque é possível fazer aquela troca, mas ao mesmo tempo, se a gente permite que essa teimosia, essa resistência se torne muito favorável à criança achar que os seus pais já não têm autoridade, já não têm o saber de como conduzi-las, em alguma instância nós vamos deixar a criança administrar o prejuízo da sua escolha em detrimento de ter ouvido os pais. Isso é uma questão importante de a gente considerar, porque senão a gente perde a mão também ou deixa a criança muito livre, sem os limites necessários para que ela saiba que a vida, por mais que você tenha autonomia, a vida por si só se impõe, né, Dai? Exatamente. Às vezes a família, os pais, eles querem dar responsabilidade para a criança que ainda não tem essa clareza e essa percepção neurológica para fazer alguma escolha. Isso. Então, cabe a nós decidir, muitas vezes, falar não. Às vezes, lá em casa, a gente tem algumas regras sobre o tempo ali de assistir televisão. Então, na minha casa, é lei, vai assistir aquele tempo estipulado que a gente orienta, né? Que a gente fala para os nossos filhos. Vocês vão assistir ali 30 minutos? É 30 minutos. Vai escolher o programa que eles querem assistir? Vamos pensar que tipo de programa cabe para você ou não. Então, tem escolhas que a criança quer fazer que não cabe a ela. Cabe ao adulto escolher por ela e delimitar para ela o tempo que ela vai assistir ou fazer outra atividade. E não dá, muitas vezes, esse espaço porque a criança ainda não tem a condição necessária para diferenciar muitas vezes até o que é correto do que é errado. É verdade. Tem interações já chegando pra gente por aqui. Vamos já para a nossa tela. Você que mandou aí no nosso WhatsApp, 12983150249. Rafaela Brito diz o seguinte: o que mais me deixa sem saber como agir é quando meu filho simplesmente me ignora. Não é birra, não é grito, ele só faz de conta que eu não falei nada. Peço para guardar os brinquedos, desligar o videogame ou até vir jantar. E ele continua como se estivesse sozinho em casa. Já tentei conversar com calma, tirar privilégios e até explicar as consequências, mas parece que nada funciona por muito tempo. Fico em dúvida entre insistir, dar castigo ou entender se isso faz parte da idade. Como mãe, o mais difícil é não saber se estou sendo firme o suficiente ou rígida demais. E agora, esse ponto aí é interessante, viu? Quando a criança ignora, simplesmente ignora, faz de conta que está sozinha em casa, não estou te ouvindo. E aí o que fazer em casos como esse, hein? Difícil, né? É verdade. É um desafio quando eles fingem não nos ouvir. Eu não sei qual que é a idade do filho, ela não fala ali a idade da criança. Mas crianças pequenas, às vezes quando ela está ali entretida com outra coisa, realmente ela desliga. Principalmente se ela está em frente a uma tela, um celular, aquilo vai chamar muito mais a atenção e pode ser que ela nem esteja fazendo por vontade. Às vezes realmente ela não esteja ouvindo esse adulto, essa pessoa que está dando algum comando. Ou às vezes são muitos comandos juntos. Então ela vai selecionar o que ela vai fazer primeiro. O que é muito importante fazer, dependendo da idade dessa criança, é chegar à frente, olhar, pedir para que ela olhe ou mexer ali para que ela preste atenção, porque muitas vezes o que nós costumamos fazer,
Eu estou em outro cômodo, estou lá na cozinha e estou dando um comando para o meu filho que está lá na sala. Aí Vai grita. lá, guarde seus brinquedos, vai lá, já arrumou o seu quarto? Isso acaba sendo não levado a sério, porque aqui tá muito legal, eu estou brincando, não vou querer parar isso agora. Para quê? Ela ainda não entendeu o porquê daquele comando. Então, se eu quero que o meu filho me escute e faça o que eu estou pedindo, eu vou parar também o que eu estou fazendo, vou chegar até ele, vou me posicionar e vou falar, eu quero que você faça isso. Agora, eu preciso que você faça isso agora. Então, muitas vezes pode ser, né, como que está sendo dado este comunicação, comando, né? a comunicação. Sempre que a gente pensa em filhos, em crianças, a gente precisa pensar primeiro em como nós estamos comunicando, como nós estamos agindo. Não é a criança, por si só, o que deva ser percebido. Mas nós, de fato, essa mãe, ela pode estar nessas circunstâncias que você descreve, Dai, e muitas vezes também não considerar, não temos essa informação de idade, etc. Mas será que é uma criança que não tem um déficit de atenção? Eu fico pensando, se fosse o Abinal com 5 anos, ele, a mãe dele podia dizer o que fosse. Mãe, eu se não chegasse lá e pegasse pelo braço... O que foi? Eu esqueci o que era. Não é? Ou Falou seja, mesmo? Ou seja, pode acontecer. Nós temos visto crianças com verdade. tantas dificuldades, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de atenção, dificuldades outras. Então, pensar na sua comunicação, pensar em observar melhor o seu filho, nas suas características, para você também não ficar jogando palavras fora. E só para concluir, há mães que falam demais. Pais e mães que falam demais, falam toda hora, sabe assim, aquilo que a gente chama de matraca solta? Fala por tudo, não faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Chega uma hora que a criança e qualquer ser humano vai desligar. A mamãe fala demais, eu nem sei o que a mamãe está falando. Então, seja pontual, seja objetiva, seja inteligente na hora de comunicar para que você também não fique com a palavra desacreditada. E mantenha aquele sim, não, que é um segredinho básico. Verdade. Olha só, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente está de volta por aqui para falar sobre algumas palavras que machucam. E você vai junto com a gente naquele momento na prática, entendendo e até mesmo interagindo com a gente, mandando aí a sua participação, respondendo a nossa pergunta do dia e observando alguns pontos onde a gente precisa cuidar um pouco mais, como a gente bem trouxe aqui, né? Falar demais e a criança às vezes acabar não pegando ou largou algo ali que machucou a criança lá no coraçãozinho dela. Já já a gente volta com isso e muito mais aqui no seu Entre Família. Até já. Simbora, minha gente, Entre Família de volta por aqui na TV Novo Tempo. E durante o intervalo, você aproveitou aí, você viu que ao longo de todo o nosso momento do intervalo, além de ter algumas mensagens especiais para você, reflexões e tal, tem também um oferecimento de materiais gratuitos. Você aproveitou o intervalo para pedir esses materiais que a gente envia gratuitamente para você? Que legal, viu? O legal da TV Novo Tempo é isso, que em todos os momentos você está sempre sendo beneficiado e de forma gratuita por todo o conteúdo que a gente traz aqui e a gratidão aos Anjos da Esperança que fazem com que isso aconteça. Entre Família de hoje está falando sobre aquela desobediência dos filhos, né? Ah, meu filho não me obedece e agora eu falo, parece que estou falando para as paredes, né? Parece que ignora aquilo que eu estou falando. Já aconteceu isso aí na sua casa? Está acontecendo? Vamos prestar atenção em alguns desses pontos onde a gente pode lidar com mais precisão dentro de algumas situações aí também. Momento na prática, onde a gente vai agora trazer algumas palavras que às vezes a gente acaba soltando, que são palavras que machucam a criança. A princípio parece que não é bobagem, mas vai ficando no coraçãozinho delas e vai fazendo com que a autoestima das crianças fique baixa também. Para isso, convido Darleide Alves, Daiane, nossa especialista de hoje por aqui também, para se unir a nós. Vamos ver o que nós andamos falando aos filhos, Daiane. Não é? O que a gente precisa evitar, o que a gente precisa melhorar nessa comunicação também, né? E sabe que nem é somente por conta da autoestima da criança que a gente deva considerar a obediência como um pilar fundamental
do desenvolvimento humano, é porque nós protegemos os filhos, nós cuidamos dos filhos, nós somos responsáveis por eles, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Então, no que diz respeito à formação do indivíduo, isso é algo que não pode faltar, é uma pedra fundamental. Vamos à primeira frase? Vamos. Será que os pais dizem uma coisa dessa? Claro que não, Binal. Não fala não, de jeito nenhum. Não, nada. Não. Você nunca me obedece. Tá aqui, ó. Uau, Você nunca me obedece. O que Essa- tem de prejuízo nessa frase? essa palavra nunca, ela é muito forte, né? É muito forte porque a gente está generalizando todo o comportamento da criança. Será que mesmo ela nunca obedece? A gente poderia substituir esse nunca por este momento, isso daqui você não fez conforme aquilo que eu te pedi. Então a gente vai no foco da situação, do problema. A gente não transforma isso como se fosse em todos os momentos, em toda a situação. Porque com certeza tem alguns momentos que os filhos também obedecem, que eles escutam. Então a gente vai no foco. Qual foi aquele comando que não foi respeitado, que não foi cumprido naquele momento? Chegar e dizer, por que você não me obedeceu, né? Nesse determinado momento? O nunca, por que você nunca me obedece? Forte mesmo. Por que você não me obedeceu quando eu te pedi para fazer isso, isso e isso? É diferente, né? Do que nunca. E se a gente tiver a sabedoria de separar o comportamento X da identidade total da criança? Isso se faz muito, mas é muito comum. Dizer que a criança você é desobediente, você é. Então, quando ela assume que ela será, porque nós firmamos isso na sua identidade. Então, isso é alguma coisa para a gente cuidar também, né? A palavra dos no momento pais de é fazer forte, essa né? separação. Claro. A gente corrige o comportamento e não traz isso como uma característica da identidade da criança para que ela não assuma aquilo como se fosse algo da personalidade dela. Que aí depois Aí é fica problema. difícil corrigir. Mais uma então, ó. Essa daqui já acontece com frequência, hein? Quantas vezes eu já falei para você largar esse celular? O que a gente pode mudar nessa frase? Porque às vezes acontece. Quantas vezes eu já falei? Larga o celular, para do celular, vai comer, vai não sei o quê, vai arrumar seu quarto e tal. Aí chega um momento que, escuta aqui, quantas vezes eu já falei para você largar esse celular? A gente Será que tá errado essa? Aí eu fiquei pensando aqui agora, né? Eu como comunicador, eu diria que o que aqui também vai pesar em primeira mão é quantas vezes os pais dizem essa frase, vai revelar muito da sua incapacidade de gerenciar a situação. Outra coisa é o tom que fala. Uma coisa é você dizer assim, filho, quantas vezes o pai vai falar para você fazer isso ou aquilo? Outra vez assim, quantas vezes eu já falei? Aí já demonstrou total incapacidade. A gente até falou um pouquinho no primeiro bloco. A gente está transferindo para a criança uma responsabilidade que não é dela. Exato. Quantas vezes eu já falei? Não, agora você vai largar esse celular. Você tinha o tempo estipulado e você já ultrapassou. Tá com dificuldade para guardar? Então me dá aqui. Dá aqui para mim que eu vou guardar para você. Essa semana, a minha filha, ela estava com muita fome, estava preparando ali o almoço. A gente já tinha passado do horário habitual para almoçar. E em cima da mesa tinha um pacotinho com biscoito. Ela estava com muita fome, era uma necessidade dela. Então ela foi lá, pegou o pacotinho e começou a comer. Eu vi e falei, filha, não, você não vai comer agora porque senão você não vai almoçar. Ela olhou para mim e falou, mas eu tô com muita fome, uma necessidade. Aí eu falei para ela, mas agora você não vai comer, porque não está na hora. Então ela disse para mim, então tire daqui, porque senão eu vou comer todinho. Aí eu falei, é mesmo, então me dá aqui que eu vou te ajudar a você a obedecer, eu vou te ajudar. Tirei do campo de visão dela, coloquei em outro lugar, para que ela cumprisse, para que ela me obedecesse. E ela acabou pedindo ajuda, né? Então tira isso daqui. Tira isso daqui. É verdade, né? Bonitinha. Mas lembre-se disso, gente. Quantas vezes está se referindo a quantas vezes você não foi capaz de dar um comando e ser atendido. Se você não parar, você vai ver só ameaça, Dayane. Ai.
Vai ver o quê? Vai ver o quê? O que será que eu vou... Eu vou te esganar. Às vezes a criança quer Às vezes vem saber. com as frases, eu vou te esganar. Não. Olha, eu vou não sei o quê. Verdade. E vem com as frases fortes, né? Menina, olha, cidade onde eu cresci lá, tinha uma vizinhança meio doida ali em volta, que era cada frase que a gente ouvia, gente, como é que uma mãe fala isso pra uma criança? Né? E aí, sei lá, a criança vai crescendo com aquilo na cabeça. Gente, mas o Complicado. que você fala, Binal, é de considerar com muita seriedade mesmo, porque nós estamos falando aqui num contexto de famílias que pensamos serem famílias ajustadas, famílias temperadas com a razão e que apenas estão daqui da colar meio que perdidas, sem saber como lidar com uma situação ou outra, mas estão ali. Mas há casos, e isso tem sido muito frequente na mídia, de famílias que são, assim, casos absurdos. Outro dia, um pai vindo com os seus filhos, ele trazendo compras na mão, ele vira para trás, ele dá um chute numa criança de, acho que 3, 4 anos, coisa assim pequenininha, né? Dá um chute na rua, via pública. Outro pai que o filho não disse para ele bom dia, também uma criança pequenininha, e ele bateu ao ponto de matar a criança. Então a gente está falando de violências nesse sentido que você diz, que assim é um absurdo de ouvir, é um absurdo de ver e é um absurdo que tem acontecido. A violência contra mulheres, contra crianças, contra idosos, a violência está aí. Então a gente está falando aqui em termos mais brandos, mas há que se considerar que há situações em que os extremos estão aí, dia a dia, contando de que nós precisamos desesperadamente sermos mais conscienciosos sobre esse assunto. Daiane. A ameaça, ela não muda o comportamento da criança, porque muitas vezes ela vai até o limite para entender até que ponto ela pode, até que ponto realmente os pais vão bancar aquilo que eles falaram. Ah, eu vou embora. A criança sabe que você não vai embora. Então, a ameaça, ela tem um efeito que muitas vezes não é considerado pela criança. Ainda mais quando se torna repetitivo. Aí a criança provoca, a criança excede o limite porque ela sabe que não terá nenhuma consequência ou porque os pais não vão bancar as ameaças que fazem. Ou são ameaças muito exageradas ou mentirosas. Se você não me obedecer, o lobo mau vai te pegar. Aquela frase que a gente ouvia, o velho do saco vai te pegar se você não andar aqui do meu lado. Então, são coisas irreais. E, às vezes, a gente até mostra para a criança que está tudo bem. Eu não cumpri com a minha palavra, ou eu menti para que ela me obedeça. Então, se você não parar, você vai ver só o que ela vai ver. E parece uma coisa tão boba, mas não. A criança está com caráter em formação. E isso vai ficando no subconsciente dela e levando para a vida. Os pais não cumprem o que eles falam. Se eles não cumprem, também posso não cumprir. Agora, tem um outro lado também, que se esse pai vai ou essa mãe vai a esse extremo de fazer ameaças, quando ele se vê descredibilizado na sua ameaça, quando ele se vê desatendido na sua expectativa, ele pode escalar. E em lugar de só ficar na palavra, acontece isso também, né, Daiana? Em lugar de só ficar na ameaça, ele vai ao extremo para provar para a criança que ele tem autoridade, quando não tem, quando já perdeu de tudo, entende? Então, essa é uma situação que expõe ainda mais os pais. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai ver só? Né? Às vezes é assim, vou falar para o seu pai, vou falar para sua mãe. Demonstra de novo uma desautorização de si mesmo frente à autoridade que você deveria ter no cuidado com essa criança. Dito isto, vamos aqui a algo mais que os pais falam. Olha o filho da fulana, por que você não é assim? A comparação. Ou até mesmo com o filho, com outro Os filho. irmãos. Quando tem mais filhos. Ó, teu irmão, olha como ele é, olha não sei o quê. E aí gera até aquele conflito entre os irmãos, além de trazer uma baixa autoestima para essa criança, né? Quando a gente compara o nosso filho a outro, a gente provoca naquela criança também esses questionamentos. Por que será que eu não estou conseguindo? Será que é um defeito, é um problema que eu tenho? E vai gerando, sim, essa baixa autoestima. Essa criança, ela sempre vai estar na posição de se comparar ao outro, vai se tornando inferior, vai
buscando entender por que eu não consigo, sendo que outros conseguem, sendo que o direcionamento deveria ser diferente. Ele precisa obedecer por conta disso, porque a família tem esse princípio, porque essa família educou. E não porque o fulano de tal, ou o vizinho, ou outro faz e você não faz. Cada criança, ela é um indivíduo único com a sua personalidade, a sua forma de ser, baseado na condução ali da família. Essa criança, ela pode chegar a pensar de que ela não é amada. E qualquer indivíduo que não sinta-se amado e pertencente, meu pai só me ama se, minha mãe só me ama se eu for igual ao meu irmão, se eu for igual ao outro. Mas e suas características particulares? E a sua estrutura, que é tão única, que é tão somente dele? E se chegar a esse nível de eu não sou amada porque eu não sou igual a fulano ou cicrano, ou meu irmãozinho, então ele é mais amado, ele é mais desejável, ele é mais bonito. Veja a condição que essa criança fica. Pode desenvolver quadros de ansiedade, de inseguranças para a vida. Então não faz isso, não compara. Você quer que seu marido compare você com a mulher do outro? Você quer que o seu marido compare você, enfim, com a sua irmã? Você quer que compare ser comparado com outro? Ah, o marido da minha amiga é muito melhor que você. Por que você não faz como o marido da minha amiga? Pensa bem, né? E com as crianças a gente acaba fazendo isso, né? Violento. E uma outra, até trago na sequência esse daqui, ó, que acho que tem bastante a ver com esse que a gente falou agora também, né? Verdade. Todo mundo consegue, menos você. Uau, isso é muito forte. Por que todo mundo consegue e você não consegue? Por que na escola todo mundo tirou nota tal e você não tirou? Por que, né? Aí é a mesma pessoa que depois vai dizer assim, mas você não é todo mundo. É verdade. Todo mundo As consegue menos você não é todo mundo. Não, agora eu não entendi nada. É que a criança ela não consegue falar, né? Mas você disse que eu não sou todo mundo. Ela não vai ter essa percepção, lógico. Mas ela não consegue o porquê. Por que ela não está conseguindo? Essa deveria ser uma pergunta, na verdade, para os adultos, né? Ela não está conseguindo resolver esse problema, ela não está conseguindo atingir o objetivo ali que a escola pediu. Por que será que não? Então, deveria ser para mim. Por que será que o meu filho não está conseguindo? Então, eu preciso direcioná-lo, eu preciso entender o porquê que ele não está conseguindo e não jogar para ele. Porque ele não vai mesmo, ele ainda não tem essa cognição, essa formação neurológica para te responder. Ah, eu não estou conseguindo porque estava muito... eu não prestei atenção quando o professor, estou dando um exemplo aqui da escola, né? Quando o professor me explicou, eu estava ali me preocupando com o lápis, estava brincando de foguete. A criança, muitas vezes, ela não consegue ter essa associação. Então, deveria ser uma pergunta para os adultos. Ele não está conseguindo por quê? O que eu posso fazer e direcionar para essa criança? Você não conseguiu aqui, foi difícil para você. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos tentar juntos, porque você consegue. E até, boa parte das vezes, a culpa pode ser dos pais. Em que sentido? Vamos pegar esse exemplo da escola mesmo, né? Não conseguiu alcançar a nota. Por quê? Aí durante a semana ou o período que era para estar estudando, os pais não deram muita importância, deixaram ficar no videogame até mais tarde, deixaram dormir tarde, sabendo que no dia seguinte teria uma prova. E aí depois cobra da criança que não tirou uma nota boa, cobra isso ou aquilo, sendo que todo mundo conseguiu e você não conseguiu por quê? Porque foi falta de responsabilidade minha, como pai, como mãe, de não dar o suporte, dizer para estudar na hora que era para estudar, porque a criança não tem essa autonomia. Não, eu preciso estudar porque amanhã tem prova. Não, ela vai esperar muitas vezes, né? Ou seja, a gente precisa parar de tratar criança como mini adulto. É isso. A gente precisa parar de esperar que a criança dê resposta como nós adultos daríamos. Ainda que também devamos considerar que nós adultos faltamos muito, erramos muito, deixamos muitas vezes de sermos obedientes também às regras. Dá uma olhadinha nas leis do trânsito, dá uma olhadinha no imposto de renda. Então tem algo de nós que precisa ser reeducado, mas assim, nem é algo só pequenininho, é algo grande da gente que precisa ser reeducado para olhar para a criança e encontrar na criança o que é próprio dela, sua imaturidade, sua incapacidade de administrar a vida, principalmente frente a tantas distrações às quais uma criança está submetida. E eu até acho, Darleide, dentro disso, que a gente acaba confundindo, nós como pais, a gente acaba confundindo porque a criança, exemplo, tem só 10 anos, tem 9 anos, mas ela sabe muita coisa do que
acaba pegando na internet, descobrindo aqui de conhecimento. Conhece muita coisa, mas ao mesmo tempo não tem profundidade de nada, e nisso a gente acaba confundindo. Não, meu filho sabe tudo. E tem a imaturidade do próprio cérebro, né, Daiane? Sim. Exatamente. A criança, ela termina a formação ali do seu cérebro, né, que comanda o nosso corpo, comanda as nossas ações. A parte aqui da frente, o córtex pré-frontal, ele termina de ser formado aos 23 anos de idade. Os estudos têm mostrado. Então, a criança, muitas vezes a gente acha que ela está sendo provocativa ou que ela está manipulando, só que ela ainda não tem condição neurológica para isso. Aí entram os pais que precisam dar o direcionamento. E, gente, só para deixar assim muito claro, a criança não tem a opção de desobedecer. A autoridade dos pais é lei. O que nós não podemos desprezar é que os pais, nessa autoridade, nesse direcionamento efetivo, deva, por alguma instância, deixar de ser amoroso, deixar de ser respeitoso, porque nós estamos lidando com uma vida. Mas a criança não deve ter a opção de desobedecer. Mas a desobediência, obviamente, nós entendemos todos, faz parte até dessa nossa natureza pecaminosa, essa natureza de enfrentamento contra a verdade, contra as leis. Mas cabe aos pais, especialmente os pais cristãos, a levar em consideração a graça de Deus para alinhá-lo nessa sabedoria. Vem cá comigo para eu lembrar a você, justamente nessa direção, sobre a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu digo para você com muito, mas muito desejo de que você leve em conta de que nós estamos juntos com você nessa empreitada de vivermos a educação dos filhos, de vivermos os relacionamentos familiares numa condição o mais próximo possível daquilo que a gente possa considerar como um ambiente saudável, amoroso, gentil, respeitoso, segundo a graça de Deus. E aqui eu quero mais uma vez pontuar a graça de Deus a nosso favor. Nós somos limitados, nós temos dificuldades de entender e de praticar, nós temos dificuldades de lidar com as diferentes personalidades dos nossos filhos, com as nossas próprias questões, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob a graça de Deus, que nos dá sabedoria para lidar com os desafios da maternidade, da paternidade, do casamento, enfim, todos os aspectos. Deus é conosco. Lembra como diz a palavra? Emmanuel, Deus conosco, Ele está conosco em toda a jornada da vida. A revista Pais Preparados leva em conta pedagogia, leva em conta psicologia, leva em conta a teologia da educação. Então, eu dirijo esse convite a você, a que você pare um pouquinho agora e só me mande uma mensagem no WhatsApp, como um movimento de quem diz: eu quero melhorar, eu quero aprender mais sobre como lidar com as dificuldades na educação dos meus filhos. Vai chegar na sua casa gratuitamente pelo correio. 0 Operadora 12, manda um WhatsApp pra gente, 98244 4449. 12 98244 4449. Repito para você, é gratuito, vai chegar na sua casa pelo correio. É isso, enquanto você vai pedindo aí a sua revista, a gente faz aquele intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente traz por aqui uma reportagem que a nossa repórter Sara Rabit fez, foi até a casa de uma família, conversar com essa mãe de 3 filhos e entender como funciona ali a rotina no dia a dia, o que ela tem feito para que os filhos obedeçam e contar algumas situações vividas ali também, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já está de volta. É claro que você aproveitou o intervalo, pediu a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, não é mesmo? Coisa boa demais, hein? Pediu? Pediu? Então tá bom, vai receber de graça aí na sua casa. Assunto de hoje aqui do Entre Família, falando sobre os filhos que muitas vezes não obedecem. Você já se perguntou em algum momento por que meu filho, minha filha não me obedece? Eu dou a ordem, dou o comando, tal, e nada acontece. Parece que entra aqui, sai ali, né? Ô menino, cabeça de vento. E aí? Será que você tem tomado algumas
enfim, trazido algumas situações ali que você mesmo não soube administrar, por isso que as ordens não foram acatadas? Então a gente está conversando sobre isso aqui no nosso Entre Família, mas olha só que legal, a Sara Rabit, a nossa repórter, ela foi até a casa de uma família para conversar com essa mãe de 3 filhos e entender um pouco da realidade dela, que talvez seja a realidade que você em casa está enfrentando também, e algumas dicas e conselhos que ela também traz que pode dar certo aí na sua casa também. Vamos conferir? Vamos lá. Quando o assunto é obediência dos filhos, não existe uma receita de bolo. Não é o que funciona para um que funciona para outro, né? E a gente vai conversar agora com a Rafaela Carvalho, que tem 3 filhos, a Laura, a Lavínia e o Luca. Como é que funciona isso aqui na casa deles? É isso que a gente vai conferir agora. Oi, tudo bem? Licença. Oi, tudo bem? Vem ter uma gatinha junto. No dia a dia eu percebo que é totalmente diferente o tipo de abordagem que eu tenho que fazer. Então a Laura, ela sempre foi mais assim receosa. Conforme eu falo com ela, de pronto ela já atende. A Lavínia, ela questiona mais, ela vai tentar me desafiar, mas ela responde mais ao comando. O Luca não. O Luca precisa falar 3, 4, 5 vezes. São crianças completamente diferentes. Laura é a primogênita e possui 8 aninhos. Lavínia e Lucas são gêmeos e 3 anos mais novos que a irmã. E Rafa comenta que a obediência acontece de formas diferentes. Cada filho tem seu próprio tempo para reagir a um pedido. Eu vou dar um exemplo clássico de todas as noites. Escovar o dente. Os gêmeos, eles escovam o dente sozinhos, mas eu sempre fiscalizo depois, dou, né, aquele confere e tal. E aí com a Laura eu falo, Laura vai escovar o dente, ela de pronto vai escovar o dente. Lavínia vai escovar o dente. Ai, mãe, mas ela vai escovar na terceira ali, na terceira vez que você pede. O Lucas, chega no quarto, o Lucas escovou o dente? Não, ele tá brincando, eu já falei 200 mil vezes para escovar o dente, não. Daí eu tenho que sentar ele, escovar o dente e convencer que precisa fazer. Então cada um é uma coisa diferente, cada um é no momento. Rafaela trabalha a obediência com as crianças de uma maneira paciente, firme e didática. Essa conversa sobre obediência é uma coisa assim que eu aprendi muito com a minha mãe. A minha mãe, ela entrou na igreja, eu acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E meus avós são nordestinos, então aquela coisa de obediência, de respeitar pai e mãe, é uma coisa muito forte na família da minha mãe. E ela passou isso pra gente. E eu percebo muito que a questão da obediência, a questão de honrar pai e mãe é muito real. Eu vejo pessoas que honram pai e mãe que são muito abençoadas e eu passo isso para as crianças. Então assim, a gente, na hora que eles vão dormir, é o momento que a gente faz leitura, dá liçãozinha ou uma história. E eu tenho livros específicos sobre obediência e eu mostro casos assim para eles de como a pessoa pode ser abençoada quando ela honra pai e mãe. Isso é uma coisa que eu me preocupo bastante de mostrar e de passar para eles. Rafa comenta que é a mesma mãe para os 3 e que não facilita mais para um, por exemplo. Mas como eles têm personalidades totalmente distintas, o modo de corrigir também tem que ser diferente. Para a Laura, que é mais velha, o conversar é sempre mais, tem um resultado melhor. Assim, a gente conversa e tal. A Lavínia, eu preciso ser mais firme com ela e explicar o motivo daquilo que está acontecendo. Ela é mais resistente, ela chora mais, ela questiona mais. Com o Luca, aí rola assim, coisas mais no tipo de tirar coisas que ele gosta. Então assim, ele precisa de uma correção mais acentuada, porque ele tem bem mais resistência. A mãe ainda salienta que um sempre fica observando o outro, e principalmente o tratamento dos pais com um irmão ou irmã. A obrigação deles aqui é guardar a louça. Todos os dias eles têm que tirar a louça da máquina e guardar. E a Laura vai de pronto, a Lavínia vai reclamando muito e chorando, mas ela guarda. E o Luca, ele finge que não é com ele. E aí eu tenho que falar 3, 4, 5, 6 vezes. E aí elas começam, mãe... E aí Luca, você tem que guardar. E aí ele trava. E aí Luca,
é assim, ó, eu dou a louça. É muito mais fácil eu guardar a louça do que pedir para ele fazer. Só que ele precisa aprender, ele tem que colaborar, ele também mora nessa casa, né? Então eu dou a louça na mão dele, vai guardar. Vai guardar. É desse jeito, é cansativo, mas isso faz parte da educação. E aí eu percebo que quando tá nessa situação, que as meninas estão guardando a louça e o Luca, ele tá brincando, a Laura fica brava. Mãe, você não tá vendo? E aí ela me cobra. E aí eu preciso pegar ele, colocar na situação e fazer ele ajudar. No momento, Rafaela está se dedicando 100% para a criação dos filhos. Mas o esposo Gladson também colabora ativamente. Mesmo em meio a muitas viagens, pai e mãe se unem para educar os três. Eu tenho a impressão que, de um modo geral, as crianças elas tendem a ter mais respeito pelo pai. Talvez porque a nossa imagem esteja mais desgastada, porque a gente está ali 24 horas com a criança, né? Mas eu tenho, graças a Deus, com o passar dos anos, a gente conseguiu construir uma parceria bem legal. Então, em determinadas situações, quando ele está viajando, eu converso com ele e falo, olha, quando você chegar, você precisa conversar com fulano sobre essa situação. E não passa batido. Ele chega e ele conversa. Ou quando ele está fora, está no escritório, olha, aconteceu tal coisa com fulano. Ele chega e a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai sentar e ele vai conversar. Porque tem que ser uma parceria do casal, né? Não pode ser só uma correção minha e ele chega e a criança às vezes fez uma coisa que não deveria fazer naquele dia e aí vai passar a mão na cabeça da criança, não é assim. Então assim, acontece aquela situação, eu converso e falo, o seu pai vai conversar com você. E ele chega e ele conversa, ele reforça. É um trabalho de formiguinha, uma hora vai entrar na cabeça da criança. Rafa comenta que as leituras e estudos auxiliaram muito sua trajetória com os pequenos. Foi muito importante estudar sobre temperamento, sobre personalidade, para poder conduzir cada filho. Saber que cada um precisa de um olhar diferente. É desafiador, mas vale muito, muito, muito a pena. Essa frase dela por último é sensacional. É desafiador, mas vale muito a pena, né? É desafiador mesmo no dia a dia, não é mesmo, Daiane? Muito. Mas a obediência, ela traz felicidade, porque ela organiza a criança, ela estabelece limites e ela constrói uma personalidade que também é obediente e temente a Deus. Porque se ela é ensinada desde pequena que os pais são uma autoridade, mas não através da força, não através da violência, mas através desse vínculo, deste cuidado. Eu obedeço a Deus porque eu o amo. E se eu o amo, eu quero obedecê-lo, eu quero fazer a sua vontade porque eu sei que a vontade dele é o melhor para mim. Então é isso que nós devemos colocar, imprimir esse valor dessa obediência para os nossos filhos, ainda mais porque se eles nos obedecem, eles também vão obedecer a Deus. Automaticamente. Alguns textos que eu separei aqui do livro Orientação da Criança diz assim: a obediência à autoridade dos pais deve ser inculcada na infância e cultivada na juventude. Mas é nos primeiros anos que a criança deve ser ensinada, habituada a obedecer. Desde os primeiros anos, a criança deve ser ensinada a obedecer aos pais, a acatar-lhes a palavra e lhes respeitar a autoridade. Uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a lição da obediência. Antes que fique bastante idosa para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. Portanto, a obediência tem tantos outros textos sobre o valor da obediência. Filhos que não são ensinados a obedecer ficarão à solta a seus próprios desejos e isso não a levará a bom termo e depois a responsabilidade será nossa. Eu lembro até de um episódio de um jovem que estava diante de um juiz para receber então o veredicto em relação a um crime que ele havia cometido. E tempos depois, aquele jovem vai dizer que não justificava o seu ato, mas lembrava de que ao longo da vida seus pais não o ensinaram a enfrentar o não, a obedecer. E como ajudar nossos filhos então nesse
seu desenvolvimento a obedecer, a amar. Eu tenho um livro aqui, eu deveria ter levado comigo, mas é esse aqui, ó, que eu quero te mostrar mais de pertinho. Obrigada, Binal. Como ajudar o seu filho a amar a Jesus. Essa é uma daquelas literaturas, é um daqueles livros que você precisa ter. Como ajudar seu filho a amar a Jesus. Essa é a dica que eu tenho para você hoje. Esse livro, eu já fiz inclusive lives com algumas amigas, nós já estudamos juntas esse conteúdo. Como é que nós vamos apresentar a Jesus? Como é que nós vamos levar nossos filhos a amar a Jesus? Como é que nós vamos levá-los a considerar que nos momentos em que desobedeceram, que deverão arcar com o resultado da sua desobediência, mas também apresentá-los à graça de Jesus, que perdoa, que é amoroso, que é gentil, como ajudá-los no desenvolvimento religioso e espiritual. Como levar a sua criança a se relacionar com Jesus, a orar, a amar a palavra de Deus. E isso é alguma coisa que muitos pais têm dificuldade imensa, porque pensa que é só pela palavra, é só dizendo para fazer. Não, tem mais a se considerar no desenvolvimento da criança e o seu relacionamento com Deus. Como ajudar seu filho a amar Jesus. Para você ter acesso, para ter o seu livro em casa, para estudar, para pôr em prática com seus filhos, a dica é que você entre em contato com a Casa Publicadora Brasileira. Os contatos aparecem aí no seu vídeo, tem o número que é um 0800, facinho de você entrar em contato, nem paga pela ligação. Ou pode também acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, que é cpb.com.br, cpb.com.br. Fica a dica para você. Sensacional esse livro mesmo, hein? Lá em casa a gente tem esse livro, conteúdo incrível. Todos os pais deveriam ter esse livro aí. Mais um daqueles livros de cabeceira, viu? Sempre para ter a mãos ali e ensinar os filhos. Os temas vão assim, ó, Deus e a criança, Deus e a sua palavra, doutrinas para crianças. Olha que interessante. O Salvador das crianças, crescendo em Jesus. Ai, cada um melhor que o outro. E a gente fica naquela, né? Puxa, quando nascem os filhos, ou até quando talvez tenha alguém que está esperando algum bebezinho, eu quero. Tem conteúdos, tem muitos materiais incríveis como esse para você já ter em casa, tá bom? Vamos com mais interações por aqui? Você mandou pra gente, hora de ir pra nossa tela e já trazer mais uma interação. Mirella, ó, até rimou, hein? Vamos pra tela com a Mirella. Mirella Melo, meu filho tem 5 anos e é questionador demais. Tem até dificuldade para aceitar minhas orientações, mesmo com a clareza da informação correta. Parece que é de propósito que ele faz isso. Tenho dificuldade para entender o limite da desobediência com a fase de desenvolvimento do cérebro da criança. E aqui a gente pode até trazer alguns pontos, não sei se seria, talvez dentro disso também, a gente já comentou em algum programa falando sobre o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que pode ser que alguma criança que tem esse enfrentamento, talvez os pais não vejam no primeiro momento. E tem também aquilo que é da natureza não, aquilo que é da fase da criança que está enfrentando. Como identificar alguns pontos como esse, até mesmo um TOD diante disso? Achei legal que ela colocou até a idade ali, né? 5 anos, ele é questionador demais. Isso é uma característica muito boa da criança. E é justamente nessa fase que ela quer entender os porquês de tudo. Então é o porquê atrás de porquê. E realmente a gente fica... porque sim. Não, porque sim, essa resposta eles não aceitam. A gente precisa explicar detalhes por detalhes. Eu sei que eu tenho uma questionadora em casa. Então, às vezes, a gente fica, nossa, mas tá bom, filha. E às vezes a gente até tem que se policiar, porque senão a gente constrange aquela criança. Nossa, mas você perguntou demais, agora chega, acabou. E a gente vai dando as respostas e aquelas que a gente não sabe, a gente fala, olha, a gente não sabe, vamos pesquisar, vamos descobrir, ou você ainda não vai conseguir compreender, mas daqui a uns anos eu explico. E ela colocou ali que parece que ele faz de propósito. E muitas vezes nós temos essa sensação de que ele está fazendo para me provocar.
mas por que ele faria para me provocar? Às vezes é genuíno os questionamentos, ou às vezes o que eu estou pedindo para o meu filho não está sendo claro para ele. Então, eu preciso explicar de uma outra forma para que ele compreenda, mas ele precisa entender que aquilo que eu pedi precisa ser cumprido. Porque quando eu abro mão disso, as outras vezes ele também pode entender que a regra que foi passada não precisa ser cumprida. A criança de 5 anos, ela ainda está com o cérebro imaturo. Então, muitas vezes, ela não está cumprindo aquilo que eu pedi por conta, às vezes, de fome. Às vezes, o excesso de estímulo faz com que ela não cumpra o que foi pedido ou que ela não me obedeça. Então, a família precisa ter os limites muito claros. Precisa haver uma rotina, precisa ter uma previsibilidade ali na rotina dessa criança, para que ela também consiga me obedecer. Se cada dia na semana acontece uma coisa diferente, a rotina é sempre muito apressada, muito bagunçada, é claro, né? No dia a dia, a gente falar de rotina, a gente falar que as coisas vão andar. Mas isso é muito importante. O que você diz daí é muito importante. Uma criança mal alimentada, do ponto de vista nutricional mesmo, né? Nem da quantidade de comida somente. Às vezes está comendo, mas nada nutritivo. Nutricionalmente, está em déficit. É uma criança que não dorme o suficiente, uma criança que não tem uma rotina de uma casa estabelecida. Se essa criança não tem condições físicas, emocionais, a casa sempre bagunçada, sempre em desordem, tudo isso deve ser levado em conta se essa criança responde ou não aos comandos, ao gerenciamento da família. De novo, a gente bate na tecla dos adultos. Quem são os adultos, né? Mas também tem algo que, antes de ir para o intervalo, eu devo dizer que não se esqueça. Nós não estamos falando de crianças que são boazinhas, nascidas inocentezinhas. Nós somos cristãos, conhecedores da palavra. Nós estamos falando de seres humanos que têm no DNA a tendência ao pecado. E é pecado desobedecer aos pais. Desobedecer aos pais, principalmente quando esses pais estão no lugar de autoridade concedida por Deus. 2 rápidos textos dizem assim: deve ser o primeiro cuidado dos pais estabelecer o governo, o bom governo da família. A palavra dos pais deve ser lei, excluindo toda argumentação evasiva. Precisa ter cuidado até no aspecto de uma criança questionadora, se ela não se habitua a esse questionamento, até que os pais fiquem exauridos, cansados. Então, há um momento em que o pai ou a mãe vai dizer: filho, já lhe dei a resposta. Você ainda não tem condição de entendê-lo, mas eu sei que é assim. Então, eu estou dizendo que é não. Eu estou dizendo que é sim e ponto final. Vamos então obedecer o papai e a mamãe, mas sem mais para o momento. E quando o enfrentamento é muito grande e se tem essa dúvida aí, será que por que de tanto enfrentamento? Aí, questão buscar um especialista, aí pode sim ter essa questão do TOD e tudo mais, mas isso um especialista é quem vai dizer. Mas seguindo essas orientações, TOD, né? Isso, no caso de um TOD, né? Mas seguindo essas orientações do que a Daliede trouxe, a Daiane trouxe também, só seguir que vai dar tudo certo aí, tá bom? E se o enfrentamento for muito grande, muita oração, aí minha oração, gente. Ora demais. muito, ora. Verdade. Daqui a pouco a gente volta com mais interações, tá? Tem muita gente ainda que mandou pra cá as suas interações, quem sabe a sua, que daqui a pouquinho a gente já lê por aqui também. Até já. Vamos lá, gente. Seguindo por aqui no Entre Família e trazendo mais uma vez aquela gratidão enorme, porque o Entre Família está no ar já há 7 anos, levando a cada dia conhecimento, levando a cada dia mais esperança, levando a cada dia mais Jesus para o coração de mais e mais famílias que têm tido a transformação diária acontecendo, têm visto milagres acontecendo também,
porque eu quero trazer essa gratidão, reforçando mais uma vez, porque nós estamos aqui graças aos anjos da esperança. Primeiramente o nosso Deus, que nos concede esse privilégio, e o Espírito Santo, que tem tocado o coração de pessoas a fazerem as suas doações, ajudando a manter programas como esse, do Anjos da Esperança, o Vida e Saúde, que vem logo após, o programa Fé para Hoje, o programa Consultório de Família e todos os demais programas aqui da grade da TV Novo Tempo estão no ar, porque nós temos pessoas que acreditam nessa missão e fazem as suas doações, mantendo essa rede que é mantida primeiramente por Deus, reforço, e através das doações que são feitas pelos Anjos da Esperança. Depois da gratidão, eu convido você também, que ainda não faz parte de tudo isso, para fazer parte também desse ministério junto com a gente, sendo um Anjo da Esperança. Você pode agora mesmo fazer a sua doação através da nossa chave Pix, que aparece aqui na sua tela, é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com é a chave Pix para você fazer a doação de qualquer valor, tá bom? É o que você sentir no seu coração, e aí, através dessa doação, a gente continua no ar, levando mensagens de esperança, enviando materiais gratuitamente e assim abençoando cada vez mais lares, não só no Brasil, mas no mundo todo também, através da internet, que leva essa mensagem 24 horas por dia. Obrigado, Anjo da Esperança, e vem você também fazer parte dessa missão junto com a gente, tá bom? Então vem você com a gente também, Boa, pra gente boa. responder perguntinhas. Vem pra cá, Dai. Agora eu Aqui vi que tem... no cantinho com a gente, porque tem aquelas Coisinhas perguntas que boas. chegam, aquelas histórias que são ali de casa, e a gente gosta muito desse momento das interações. Vamos à primeira do dia? A primeira do bloco, bloco, né? é. A Patrícia Silva diz: o que me deixa mais perdida é quando a minha filha faz escândalo em lugares públicos porque ouviu um não. Já aconteceu em supermercado, shopping, até na festa da família. Ela chora, grita, se joga no chão. Eu sinto todos olhando como se eu estivesse fazendo tudo errado. Nessas horas bate uma insegurança enorme, porque não quero ceder, mas também não quero transformar a situação em um espetáculo. É um desafio que ainda estou aprendendo a enfrentar. Uau! Vem aquele ponto dos pequenos pecadores, né? Dos Bem pequenos pecadores, as crianças que já vêm com essa natureza aí do pecado e querem que a vontade delas seja feita. Agora, ô Daiane, isso é normal de uma fase na vida das crianças, esse tentar de algum jeito ganhar esse cabo de guerra aí, né? Entre a vontade dela e o que o pai e a mãe... Nesse caso é a famosa birra, né? É o chamado birra, que é o terror dos pais, porque quando a criança faz isso em público, os pais estão expostos. Demais. Tá todo mundo olhando e diz assim: se fosse meu filho, aquilo que você disse inicialmente, né? E aquele, cadê a mãe dessa Cadê criança? a mãe dessa criança? Pois é. Geralmente a melhor mãe é aquela que não tem filhos. Exato. Mas se é uma criança entre 2 anos até ali seus 5, 6 anos de idade, a criança ela tem muitas explosões, porque ela ainda não consegue se regular emocionalmente. Então, uma forma que ela encontra de ter o seu desejo atendido é através da birra, dessa explosão, quando o cérebro não consegue decodificar as informações e ela explode. Geralmente, quase sempre é em público, porque muitas vezes os pais, para não passarem vergonha, cede ao desejo da criança. Então, o não que foi estabelecido quando a criança tem a famosa birra, que a birra é o descontrole emocional. Então, é algo neurológico que acontece ali no cérebro dela. Acontece com os meus filhos, já aconteceu com os meus filhos também. Então, não é só com você que está em casa. Só que aí eu paro, porque a gente busca ajuda através de especialistas, só que no caso, quando acontece comigo, eu Quando sou é especialista, o que fazer? E agora, a gente está desde o começo falando que a criança ela é ensinada, a gente precisa ensinar a obedecer. Nossos comandos precisam ser claros, precisam ser firmes, tem que ter constância. Então, se aconteceu na primeira vez de eu dizer não, ela tem um ataque de fúria porque o desejo dela não foi atendido, que é algo natural.
porque ela ainda é uma criança, né? O difícil é quando nós somos adultos e nós Fazemos birras. fazemos birra, porque eu já vi vários adultos fazerem birra. No espelho? Não, brincadeira. Jogar, às vezes, um copo no chão, Bater a nas porta, folhas, No bater bater a trânsito. tampa da panela, buzinar. Que Exatamente, isso? xingar, ofender. Então, não é um comportamento só da criança. É, não. Só que a gente condiciona aquela criança, a gente forma aquela criança para que ela não seja sempre tomada pelas emoções dela. Então, se aconteceu o momento da birra, deixa passar a birra, mas a resposta precisa ser consistente. Não é não, você pode Manter fazer a a palavra. Eu já até falei para os meus filhos, você quer chorar, você pode chorar, você não pode gritar. Gritar, eu não quero que você faça, eu não permito que você faça, nem comigo, nem com quem está à sua volta. Você quer ficar chateado? Você pode, mas você não pode me bater. Assim como você não pode bater em quem está à sua volta. Então, eu estabeleço, ela pode ter ali a explosão dela, mas dentro do limite que eu também estou estabelecendo. Ela não pode fugir disso. Não sei se já aconteceu com os filhos de vocês ou na experiência. A minha filha pequenininha, ela nessa explosão, ela mal sabia falar. Ela tinha uma crise em que ela chorava até ficar sem fôlego e começar a arroxear. Era um negócio absurdo, assim, você diz, o que eu faço, né? E aí o meu marido jogava ela assim pra cima, pra ela voltar assim. Então isso foi ali até o seu 2º ano, 2 anos e meio no mar. Foram alguns poucos episódios, mas era bem Eu já fiz umas intenso. dessas com o Samuel também. É, bem intenso, ou seja, eles não dão conta. Quando muitas vezes é em público, também pode ser por causa de muitos estímulos. Às vezes a criança está muito cansada, às vezes ela está estressada pelo barulho, pelas luzes, pela movimentação ao redor. Pode ser por outros fatores que ajudam a que essa criança respondam dessa maneira. Mas também já vi um pai que a criança se jogou no chão, o pai se jogou também. E era um aeroporto, no aeroporto. E o pai se jogou no chão e ficou ali com a criança. Você vai ficar chorando? Vou ficar aqui olhando para você. Então tem meios e meios, né, que os pais verdade. entram em loucura. Mais uma interaçãozinha chegando. Pra gente fechar então, Marcos Ferreira, aqui em casa, o maior desafio é quando minha filha responde a tudo com ironia. Qualquer orientação vira uma discussão e ela sempre acha que tem razão. Às vezes, eu começo uma conversa tranquila e em poucos minutos estamos debatendo por coisas simples, como horário para voltar ou ajudar nas tarefas de casa. O problema é que eu não quero criar uma relação de brigas constantes, mas também não posso deixar passar. Confesso que muitas vezes termino o dia pensando se conduzir da melhor forma ou se acabei piorando a situação. Aí já não é uma criança, né? Porque se ela tá falando como horário para voltar ou ajudar nas tarefas, parece que é maiorzinho, né? Maiorzinho. Parece estar naquela fase ali da adolescência, aquela temida fase. Mas quando a gente entra nessa fase, a gente precisa fazer valer o que foi construído na infância. Então, se não foi construído na infância, calma, não está perdido. Nós podemos construir a partir de agora, mas precisamos ser muito, muito francos e honestos. E realmente, muitas vezes, impor. Não, mas isso vai ser cumprido. Porque por mais que você tenha determinada idade, você ainda não é dono de si. Você ainda precisa de uma orientação, você precisa de alguém que conduza. Então, é muito, muito diálogo, muita comunicação, muitos acordos combinados, para que não entre realmente nessa disputa. Ela colocou que às vezes entra numa disputa entre ela fala e o filho fala, e não é o ideal ter essa disputa, porque a autoridade na família, a autoridade no lar são os pais. Então, se há essa disputa, algo aí precisa ser conduzido de outra forma, para que realmente essa criança, ela perceba que há uma autoridade. Então, a família, ela precisa também se apropriar dessa autoridade. E precisa ter parceria. Cadê o pai dessa criança que deixa a mãe sozinha nesse embate? Verdade. Cadê o pai que não faz as pontuações necessárias para que ela saiba que não é uma birra da mãe, é uma autoridade da família, que são regras, são leis. Portanto, pede-se parceria, gente. Não dá para só um fazer sozinho e achar que vai dar bom termo. Meu amor, muito obrigada, viu? Deus abençoe a você na sua missão.
Obrigada. Deus te abençoe. Obrigado, Agora, seus Dayana. filhos também. Obrigada. é um Qual o nome prazer. deles? Laura e Davi. Laura e Davi. Tchau. Lindinhos. Prazer abraço estar pra com todos. vocês. Obrigada, meu amor. Deixa eu lembrar então para você mais uma vez a revista Entre Família, lembrando que uma das lições em especial é sobre obediência, desobediência, birra, como lidar, em que momento nós vamos chamar nossos filhos para se assentarem e nós explicarmos, não para todos de uma única vez, mas individualmente em especial, levá-los a saber dos porquês, das exigências feitas pelos pais, que elas nascem do amor, se estendem em amor e finalmente esse amor dará a elas o sentido de viver, o sentido de obedecer, o sentido de existir. Agora eu penso com você sobre uma menininha que estava passeando com seus pais, especialmente a sua mãe, e num dado momento largou a mão e ficou entretida num parque de diversões. Roda gigante, com aquelas luzes todas. E ela muito distraída, ao mesmo tempo que feliz de estar naquele universo que lhe chama tanto a atenção. A sua mãe, desesperada, procurando a filha e gritando, filha, filha, dizia o seu nome, até que finalmente consegue encontrá-la. E a menina rapidamente olha para a mãe e diz, mamãe, onde foi que você andou? Onde é que você estava? A criança reage como se a mãe é quem estivesse perdida. Ela não, ela esteve ali. Isso me faz pensar sobre como muitas vezes, de fato, a criança tem razão. Mamãe, onde você estava? Papai, onde você estava? Eu sempre estive aqui. Eu não estava perdida. Vocês que se perderam de não ter tempo, de não ter como, de não ter meio, de me enxergar aqui, enxergar as minhas necessidades, enxergar que eu existo ainda em desenvolvimento. E sabe, e é assim que é. Muitas vezes somos nós que estamos distraídos, desapercebidos de como vamos lidar com a formação dos nossos filhos. Mas eu concluo dizendo que para pais e mães, em qualquer circunstância, sejamos levados a Jesus. Sejamos levados a pedir a Deus que nos dê paz, discernimento, sabedoria, que nos dê o fruto do Espírito, com muito amor, com paciência, com mansidão. E se em momentos que nós nos perdermos de nós, que voltemos e digamos, Senhor, ajuda-me a completar essa obra. Que Deus abençoe a você, que a sua casa seja visitada pelo Espírito Santo, que haja paz em seu lar, que haja a luz do céu brilhando, nos ajudando a levar nossos filhos ao céu. É isso. Obrigado, Darleide. Obrigado você de casa. E a gente se encontra em mais um Entre Família, se Deus quiser. Vida e Saúde vem chegando aí, hein? E a gente se encontra. Beijo no coração. Beijo! Tchau.